Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui mais um momento, para compartilhar mais uma parte do livro, 21 dias na vida de um discípulo. No vídeo passado eu comentei sobre, um pouco, sobre a função do discipulador em relação, nós estarmos em sintonia, em unidade, Precisamos diferenciar a multidão, o seguidor e os discípulos, Nesses dias o Senhor tem realmente mostrado para nós o que é um verdadeiro discipulado. Amém? Então hoje eu quero falar com você característica de quem é multidão. Jesus falava muito sobre isso, Nós falamos que existe três tipos de pessoas, O visitante, o participante e o discípulo, Eu coloquei como visitante a multidão, E eu coloquei também como os participantes os frequentadores assíduos, Ou seja, aquelas pessoas que realmente não têm compromisso, não é verdade? São seguidores ocasionais, Então nós vamos avaliar um deles, que hoje nós vamos falar sobre multidão, tá bom? O primeiro nível de relacionamento que Jesus travou em relação, ao seu ministério foi com a multidão. Por quê? Porque no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 2, lá fala: seguiu numerosa multidão, porque tinha visto sinais que fazia curar os enfermos. Ou seja, a multidão ela vai atrás de quem tem sinais. Jesus, ele teve a multidão atrás dele porque ele fazia sinais, ele curava, ele expulsava demônio. Então a multidão ela só vai atrás dessas características. A multidão ela é nada mais, nada menos do que interesseiros. Só vai atrás da benção, mas não quer saber do abençoador, que é Jesus. Só quer saber da bênção, só quer saber da cura, da libertação, da salvação. Aí depois que conquista, sai. Essa é a primeira característica que Jesus travou em relação para ensinar, para nós, os discípulos, a diferenciar isso. Olha só para você ver tanto que é sério, o ministério de Jesus foi um ministério de muitas multidões, mas ele nunca priorizou essas multidões. Por que não? Porque o nível de resposta deles, de compromisso, dessa multidão, era muito pequena, muito insegura. Ou seja, Jesus não tinha segurança das suas prioridades em relação à multidão. Mas Jesus priorizou quem? O Jesus priorizou o discipulado com intimidade, pessoas que realmente, estavam aqui com a gente, discipulado que realmente, está unido com a gente. Esse aí, Jesus priorizou aquelas que tinham vínculos, pessoas que tinham vínculos. Então o que acontece? Jesus só vai priorizar aqueles que priorizam Jesus. Amém? Jesus ajuda todos, mas a prioridade dele é para aqueles que servem de todo o coração. Amém? Que são verdadeiros servos e discípulos. Precisamos reconhecer a multidão, para que não erramos, na cobrança de compromisso com quem não quer. Não adianta você cobrar compromisso de quem é multidão. Eles não vão responder. Ao contrário, vão te abandonar. Infelizmente, na minha trajetória, eu tenho experimentado isso, Realmente, discípulo que é discípulo está comigo até hoje. Infelizmente, alguns não estão mais. Por quê? Porque são multidões. Só vê atrás da bênção, depois que recebeu, saiu. Então, quem é multidão, ele tem uma característica, de não ser obediente, não ouve, é uma pessoa independente, ou seja, não tem compromisso nenhum com a igreja, não tem compromisso nenhum com a liderança. Essas pessoas são multidões. Então, o que acontece? Não devemos gerar expectativa sobre esse tipo de grupo que é multidão. Isso não adianta gerar expectativa com essas pessoas. Você abraça elas, cuida delas, mas você nunca vai cobrar delas, porque elas não vão estar unidas com você. Aprende isso. Esse livro é poderoso. Deus tem falado muito no meu coração em relação a isso. Olha só, aquele povo ali estava ali na presença de Jesus só para receber. Eles só tinham uma função, aquele povo, um interesse: receber milagre. Então vai ter pessoas que vão andar com a gente, o único interesse dele é receber a bênção. Só isso.
não aceita ser cobrado, não aceita ser corrigido. Isso aí é multidão, característica fácil de ser descobrido, né? A gente vai descobrir isso de acordo com a sua caminhada, né? Se você cobra algo dele, né, com certeza ele não vai te atender. Mas quando é algo que o Senhor nos dá, é algo que a pessoa realmente serve, ele não nega em atender. Aqueles que servem realmente o Senhor, você pode cobrar, você pode exortar, você pode ensinar, você pode mostrar o caminho que eles vão obedecer. E eles vão cumprir, porque eles têm compromisso e eles são obedientes. Isso é diferente. Discípulo é essa característica. Amém? Multidão não. Multidão não adianta você cobrar, né? No momento que você mais precisar, eles vão negar, eles vão correr, eles vão fugir. Não vai estar junto com você. A multidão nunca decide abraçar a luz, né? E nem a cruz. Por que não? Por quê? Olha só. Esta é a razão que Jesus só priorizava os discípulos. Porque os discípulos são os únicos que tomam a cruz. Que nega a si mesmo, nega suas vontades, nega suas razões para servir o Senhor. Para servir a autoridade que Deus constituiu. Só discípulo faz isso. Multidão não faz isso. Então nós precisamos priorizar quem realmente Jesus prioriza. Discípulos, amém? Multidão, a gente cuida, a gente aconselha, mas prioridade é discípulos, amém? Então, multidão, ele só vem buscar satisfações a si próprio, né? E desejos a si próprio. Então, a multidão, ela só vem interessada em receber algo. Jesus nos ensinou algo. É melhor dar do que receber. A multidão não. É melhor receber do que dar. Então nós precisamos entender isso. Essa é a diferença de quem é discípulo e quem não é. Quem é discípulo está disposto a se dar, a se oferecer. Mas quem não é, ele nega. Amém? Então nós precisamos ter muito cuidado. Qual é o nível então que Jesus, né, diferencia da multidão? E ele fala isso claro para nós, né? Ele fala que os crentes possivelmente são os convertidos, né, os salvos, os batizados, mas não tem nenhuma aliança com a igreja, nem com compromisso com o corpo. Então, a diferença que Jesus fala sobre a multidão, que eles não têm aliança com a igreja, eles não têm aliança com o corpo. Eles podem até ser convertidos, né? Pode ser até batizado, foram salvos, mas não foram chamados para ser vencedores. Vencedores são aqueles que permanecem até o fim. Não desiste, né? Aqueles que desistem no meio do caminho são crentes, são salvos, mas são derrotados, infelizmente. Por quê? Porque eles se agradam só com a salvação, mas não se preocupam com o reinado. Nós fomos chamados para reinar com Jesus, amém? Essas pessoas não deixam se ser tratadas, né, de forma nenhuma. Elas não são simpáticas, elas não deixam, né, de ser tratada o seu ego. Essas pessoas, elas são individualistas, né, arrogantes. Pessoas que são multidões, infelizmente, são pessoas arrogantes, não têm humildade nenhuma em ouvir, em obedecer, em respeitar, né, em servir, infelizmente, né? Nós consideramos esse tipo de multidão como crianças, né? Criança, ela vem interessada em algo, mas na hora que realmente precisa ser cobrado, a maturidade dela não tem. A maturidade da pessoa que é multidão é criança. Criança não tem maturidade nenhuma, por isso que a gente não cobra a responsabilidade da criança. Então, multidão você nunca pode cobrar, porque elas são crianças. O dia que elas forem maduras, entender que são discípulas, aí elas aceitam ser cobradas. Nós precisamos avaliar. Nós somos cobrados, né? Eu tenho uma frase que me marcou. É melhor ser lembrado do que ser esquecido. Então, quando as pessoas te cobram bastante, é porque você está sendo lembrado. É porque você é bom naquilo que você faz. A partir do momento que as pessoas te ignoram e te deixam, é porque você já não é mais discípulo, você é apenas multidão. Por isso que a gente não cobra. Então, cuidado, né? Nunca reclama de ser cobrado. Amém? Dê graças, porque a cobrança te leva ao crescimento. Amém? Então, o que leva alguém a ser multidão?
porque não têm recebido nenhuma instrução e ensinamento. Essas pessoas, elas não têm nenhuma instrução, elas não têm nenhum tipo de ensinamento, elas não aceitam ser ensinadas. Então elas são pessoas que, infelizmente, né, igual Jesus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Essas pessoas, infelizmente, vão sofrer porque não têm conhecimento nenhum e não querem conhecer, porque elas têm medo de conhecer, porque se conhecer tem que obedecer. Então a multidão não quer conhecer a verdade, porque a palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vai libertar de conceitos errados, de atitudes erradas, de crenças erradas, né? Então muda a sua crença que você vai mudar seu comportamento. Amém? Infelizmente, existem decepções na estrutura, né? Muitos levam, né, as pessoas a entender que são multidões. Um dos testes delas é quando elas se decepcionam com a estrutura da igreja, né, com os líderes. Essas relações, né, de frustração, de escândalo, de feridas profundas, de decepção, né, isso gera nelas descrença, ou seja, todas elas desanimam facilmente. Por quê? Porque elas não estão olhando para Cristo. Elas estão olhando para a estrutura, estão olhando para líderes, né, para os homens. Nós não devemos olhar para isso. Nós devemos orar para Cristo. Olha para Cristo. Amém? É Ele que vai nos ensinar. Enquanto nós idealizamos os nossos pais, nós somos apenas criança. Mas quando nós vemos como nós somos, né, começamos a entrar no nível de maturidade. Ou seja, quando você fica só debaixo das asas do Pai, você ainda é criança, né? Você não se dispõe a ir além. Mas a partir do momento que você olha para você e fala que eu preciso crescer, aí você vai muito mais além. Você vai entrar no nível de maturidade bem maior. Amém? Paulo diz que quando eu era criança, agia como criança. Ou seja, quando eu era multidão, agia como multidão, né? Mas quando, né, eu sou adulto, então eu tenho que agir como adulto. Ou seja, como eu sou discípulo, eu preciso agir como discípulo, com maturidade. Amém? E por último, quero estar finalizando aqui, o medo de muitas pessoas, né, que são multidão, é serem reconhecidas. Ou seja, elas têm temor à rejeição e ninguém gosta de ser usada por outras pessoas. Todavia, elas são justificativas, elas usam justificativas para quê? Para ficar na frente do mover e da igreja. Ou seja, elas usam qualquer desculpa para não estar na frente. Por quê? Porque elas têm medo de ser reconhecida. Elas têm medo de ser cobrada. Então, vamos ser líder de treinamento? Não, elas não querem ser líder de treinamento. Sabe por quê? Porque elas têm medo de exercer uma função. Então, nós não podemos deixar isso. Amém? Ninguém precisa ter medo. Se Deus te levanta, Ele te constituiu. Ele vai realmente te ungir. Ele vai te abençoar. Ele vai realmente levar você a desfrutar de maturidade e sabedoria. Amém? Então não precisa ficar com medo, né? Hoje você está andando em uma igreja de vencedores. Amém? Então você tem a graça de ser usado por Deus para uma obra maior. Amém? Então não tenha medo de ser usado. Não tenha temor, né, de rejeitar, de ser rejeitado. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Você foi chamado para ser usado por Deus. Independente de quem você é, independente do que você foi, Deus quer usar você. Não tenha medo. Não importa as suas debilidades, né? Eu não consigo falar direito, eu tenho vergonha. Deus te capacitará. Amém? Então, não deixa a arrogância, né, te afastar de Deus. Por quê? Porque alguns acham que a vida espiritual ela é uma vida miserável, né? Por quê? Vive um único modelo de vida de Deus. Os seus problemas, né, ninguém vai te ajudar. Tem gente que tem essa mentalidade errada, essa ignorância, achar que ninguém vai ajudar ele. A igreja só se preocupa com números. Para com isso. Tem pessoas dentro da igreja que se preocupam com você. Amém? Não olhe para resultados. Amém? Olha para o chamado. Olha para a palavra.
É a palavra que te sustenta, é a palavra que te orienta. Então, não seja ignorante. Não seja. Por quê? Porque nós andamos em um estilo de vida que o Espírito Santo está movendo em nós. Então, né, nós vamos ajudar as pessoas e nós seremos ajudados por elas. Amém? Melhor dar do que receber. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Então ajuda alguém. Amém? Isso é muito importante, né? Então, nós não trabalhamos com obras mortas. Por quê? São igrejas que trabalham com programação para crentes que não aceitam ser desafiados, né, na sua vida mais profunda. São crentes que apenas são de campanhas, né? Pulam de lugar em lugar e procuram unção mais poderosa. Ou seja, multidão é aquelas pessoas que não têm compromisso. Onde tem unção, elas estão. Onde tem a campanha, 21 dias para a vida financeira, elas vai, tem compromisso durante os 21 dias, depois acabou, né? Nós vamos fazer uma campanha de 21 dias para a saúde, para a família, elas estão lá na campanha. Ou seja, elas vivem uma vida de campanha, elas não vivem uma vida de Cristo. Não olha para a bênção, olha para o abençoador. Amém? Você buscar, independente do lugar que você vai buscar, Cristo estando em você, você estando em Cristo, tudo que você pedir será feito. Amém? Então, eu creio que essa palavra Deus tem nos queimado no nosso coração nesses dias. Nós precisamos aprender, né, a ter mais compromisso com a obra. Não seja multidão, seja diferente. Seja diferente. Existem algumas, né, características de multidões que, se você adequar a elas, por favor, muda, porque essas características não agradam a Deus. Deus ajuda, mas Ele não prioriza. Amém? Então, uma delas, né, dessas características são relacionamentos distantes. Pessoas não gostam de ter relacionamento. As pessoas não deixam que ninguém entre na vida dela. O relacionamento dela é só de aparência. É aquele relacionamento só dentro da igreja. Depois da igreja, não me procura, não me cobra nada. Isso é sinal de quem quer multidão. Outra coisa, né, são pessoas superficiais. Ou seja, não tem profundidade nenhuma em Deus. A boca dela, mesma coisa que fala de Deus, fala das coisas do mundo. Então ela não sabe o que é prioridade para ela. Isso é multidão. Você precisa ser um homem ou uma mulher de foco. Você é homem de Deus? Então muda o caráter. Seja o caráter de Cristo em você. Amém? Outra coisa, né? Fraca na resposta quando é desafiada pela palavra. Quando Deus